Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um Pai misericordioso. Um Pai misericordioso. Que Deus abençoe a sua vida e aproveite bem essa palavra em nome de Jesus. Amém. Um Pai misericordioso. Nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas também ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe um anel no seu dedo, e também sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este era o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém. Nós comemoramos no último domingo o Dia dos Pais. É um dia no qual nós celebramos a vida e o cuidado que o nosso Pai tem conosco. E todos fazem festa, todos almoçam juntos, todos dão presentes. Todavia, será que nós reconhecemos verdadeiramente o valor de um pai? O texto fala exatamente sobre isso. Apesar da parábola ser chamada parábola do filho pródigo, nós temos certeza que esse texto estava voltado para o pai. O pai que deu atenção para o filho. O pai que deixou o filho sair da sua casa, mesmo sabendo que ele não sobreviveria sozinho. Eu não li toda a parábola, li apenas um texto referente àquilo que ocorreu neste conto que Jesus falou àquelas pessoas que estavam perguntando sobre o amor, sobre o cuidado e outras coisas mais. Mas falando do Pai misericordioso, que nós temos que observar como que Deus nos trata. Deus é o nosso Pai e Ele também nos ajuda e nos abençoa em todos os momentos. Deus é um Pai que respeita as nossas decisões. Quando nós vemos na parábola, o filho pediu ao pai que lhe desse tudo que estava por direito dele, e o pai o deu. Desta forma, o filho pegou todos os seus bens e levou consigo e foi embora de casa. Gastou todos esses bens e, quando não tinha mais nada, retornou ao pai. Na realidade, o que mostra aqui é um exemplo, uma figura. Jesus está contando uma parábola, que é uma figura daquilo que as pessoas já conhecem no dia a dia. Na realidade, o que se mostra aqui
é um Deus que respeita as nossas decisões. Quando nós queremos fazer as coisas, muitas vezes, e nós não perguntamos para o Senhor, nós fazemos por nossa conta e às vezes nós erramos e pecamos dessa forma. Quem é o pai, conhece o filho, sabe que ele vai sofrer com aquilo, mas ele permite muitas vezes e deixa que o filho faça o que quer. Nós também somos assim. Quantas vezes nós queremos fazer o que queremos e não pedimos permissão do Senhor. Mas mesmo assim Deus nos deixa fazer e nós erramos quando agimos dessa forma. Deus é um pai que nos ama, porque esse filho, retratado aqui nessa parábola, é um filho desastrado. A história aqui é de um moço que vai descendo a ladeira sem parar até chegar ao fundo do poço. Ele acaba disputando a comida à tapa até com os porcos. Para quem tinha um banquete em casa, tinha tudo em casa, ele abriu mão de tudo isso para viver por si mesmo e assim ficou batendo cabeça na vida. Mas vamos nos concentrar no pai. A história aqui fala do filho pródigo, mas ela retrata o amor do pai. Nesse caso do jovem, quando volta para casa, a gente pode imaginar em que estado ele veio. Nesse caso do jovem, quando ele volta para casa, a gente pode imaginar o estado em que ele chegou. Ele estava cuidando dos porcos e, portanto, estava com um cheiro horrível. Mas mesmo assim, o pai o reconheceu e o pai o ajudou. Quantas vezes nós também nos afastamos de Deus e ficamos com cheiro do pecado. Mas mesmo assim, Deus nos ama e Deus nos recebe em seus braços, porque Deus quer o melhor para nós. Nós que nos afastamos do Senhor e não Ele de nós. Nós precisamos reconhecer que um abraço apertado é tão importante quanto aquela liberdade, aparentemente, que nós vivemos lá fora. E é dessa forma que Deus trata os seus filhos, com amor e bondade. O texto diz que o pai o beijou. Talvez poderia dizer, filho, vá primeiro tomar um banho, se trocar e depois vamos conversar. Mas não, o pai o beijou e o abraçou e disse, nós vamos colocar uma roupa bonita em você, um anel novo e vamos fazer uma festa pelo seu retorno. Ninguém poderia entender isso porque a história diz que o filho simplesmente abandonou o pai, mas o pai nunca abandonou o filho. E assim Deus faz conosco. Nós dizemos que somos obedientes a Deus, mas quantas vezes nós nos afastamos do Pai? Nós deixamos o Senhor de lado e queremos fazer as nossas próprias coisas, do nosso jeito, da forma como achamos melhor. E Deus sempre esperando o momento certo para nos ajudar, nos apoiar e nos abraçar. E quando nós caímos em nós mesmos e percebemos que estamos errados, e quando nós sentimos a falta e a ausência do nosso Pai, nós retornamos para Deus. Essa parábola é tão importante porque ela fala de um retorno. O retorno de um jovem arrependido que, quando percebe que o Pai trata os seus trabalhadores de uma forma digna, poderia estar ali junto também. Tanto que ele disse, eu vou voltar e vou pedir que meu pai me trate igual aos trabalhadores, aos seus trabalhadores. E o jovem voltou. O pai, em vez de repreender aquele filho pela sua desobediência, pela sua maldade, ou até pela sua ignorância com relação às coisas do mundo, ele fez o contrário. Ele o abraçou e deu-lhe as boas-vindas. Deus é um pai que aceita. Deus é um pai que ama e, em último lugar, Deus é um pai que restaura. O que aconteceu com aquele jovem? Quando ele disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante que ele até ensaiou esse discurso.
e na sequência, quando ele começa o discurso, o pai o interrompe. O pai não quer ouvir as suas desculpas, porque ele já o conhece. Ele não se interessa por isso. Ele ensaiou um discurso, mas também não teve tempo de concluir. O pai corta o discurso no meio, porque está interessado apenas em ajudá-lo naquele instante. Agora, a palavra do pai é: traze depressa a melhor roupa e vestiu e põe um anel no seu dedo. Por que um anel no dedo? Porque as famílias nobres carregavam o anel da sua filiação, que estava ali a marca, o brasão da família, e onde quer que ela estivesse, ele iria ser respeitado como tal. Com certeza, aquele jovem desobediente deve ter até perdido o seu anel. Mas o pai disse: vamos colocar um novo anel no seu dedo. Isso quer dizer restauração, reconciliação. O pai queria ver nele, de novo, o poder da filiação. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos dá essa condição de sermos filhos. Em João capítulo 1, versículo 12, disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, se todos que receberam Jesus agora são filhos de Deus, nós somos reconhecidos como filhos e temos esse poder da filiação. Então, foi dessa forma que o pai fez ao filho pródigo. É claro que é uma história que Jesus contou, mas é uma grande verdade quando isso acontece conosco, quando nós percebemos os nossos erros, nos arrependemos e voltamos para os braços do Pai. A Bíblia diz que com a queda pelo pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o domínio sobre as suas próprias ações. Ele perdeu o direito ao jardim do Éden. Em Jesus, o homem volta a ter comunhão com Deus. E em Jesus, o homem é tratado como filho de Deus. E por isso, nós entendemos que quando reconhecemos o poder de Deus na nossa vida, o senhorio de Jesus na nossa vida, e voltamos a Ele, Ele nos recebe e nos aceita como seus filhos. Ou seja, não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, o fato é que seja o que for o que você tenha feito, Deus te perdoa. Como o pai perdoou o filho, sem sequer ele terminar a sua frase, Deus também te restaura e te trata como se você não tivesse feito nada de errado. E essa é a grandeza do amor de Deus. Ele não guarda mágoas, não guarda ressentimentos, pelo contrário, ele deixa tudo para trás. Deus apaga o passado, e ele pode apagar o passado e te dar uma vida nova para você começar novamente. Deus respeita, Deus ama e Deus restaura. Talvez você esteja próximo da situação desse moço, usando mal a sua liberdade, perdendo a alegria na vida, rompido com Deus, vivendo distante dele. Você que é jovem ou adolescente, se você está pensando em gastar a sua vida e viver longe de Deus, isso é terrível e não tem futuro nenhum. Também você, se é adulto e está caminhando longe de Deus, está perdendo a oportunidade de consertar a sua vida. A Bíblia nos diz que hoje o mais importante no Deus Pai não é o seu poder, não é a sua capacidade de mandar alguém para o inferno. O mais impressionante é a sua imensa capacidade de amar, de perdoar, de restaurar. O profeta Isaías diz que ele lança os nossos pecados atrás de nós. A Bíblia diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele aparta de nós as nossas transgressões e também os lança no fundo do mar. Deus não faz cobranças, ele oferece o perdão. Deus não lança em rosto.
não tem uma lista com registro, mas as coisas são deixadas. Foi por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a maior beleza da vida cristã. O cristão não tem passado. O seu passado acabou. Agora é olhar para frente e olhar para Jesus. Se você precisa de perdão, de restauração, de cura interior, Deus pode ministrar isso na sua vida hoje mesmo. Apenas uma coisa, só uma coisa, dê o primeiro passo. O resto é com Ele. Foi o que o moço fez, quando ele se levantou e foi para o Pai. A partir desse momento, a coisa estava nas mãos de Deus. Se você der o primeiro passo, tudo estará nas mãos dele. Que essa mensagem sirva para a sua edificação. Se você estiver longe de Deus, volte para o Senhor. Se você ainda não conhece a Deus, é a oportunidade de você conhecê-lo. Ele é um Pai amoroso e misericordioso e vai te abraçar e te dar a salvação. É assim que nós entendemos pelo ensino da palavra de Deus através desta ilustração do Filho Pródigo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te damos graças porque o teu amor é grande para conosco e o Senhor é um Pai amoroso e misericordioso que nos ajuda e está conosco sempre. Continua abençoando a todos que ouviram essa mensagem. Se porventura alguém se sentiu tocado pelo Espírito Santo, que o Senhor salve e transforme essa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir e também se inscrever no canal. Nós estamos todas as terças-feiras trazendo uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Não perca jamais, esteja conosco e que Deus te abençoe e te dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.